maior erro que um técnico pode cometer não é só mudar um jogador de posição, ou mudar a formação, ou colocar 3 volantes ou 2 volantes. Esses não são os maiores erros que um técnico pode cometer. O maior erro que um técnico pode cometer é justamente o que o Renato Paiva está fazendo no Botafogo. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho uma dimensão do jogo que me pega mais ainda do que o campo e a bola, do que a tática ou a performance individual de cada jogador, que é a dimensão mental, a dimensão psicológica, essa que tanto nos atormentou durante um bom tempo e que no fim do ano passado a gente simplesmente reverteu essa lógica, mostrou que a gente não somente era forte mentalmente, como a gente era mais forte do que os outros. Provamos isso no jogo no Allianz e naquela sequência final de Campeonato Brasileiro, até culminar com uma final da Libertadores épica, aonde a gente ganha um jogo num momento que parecia que tudo ia desmoronar e não teria alternativa. O Botafogo se notabilizou no ano passado por ser esse time muito forte mentalmente e esse time muito coeso como grupo, né? E o que eu vi ontem, no primeiro tempo, principalmente contra o São Paulo, foi muito triste. Foi muito triste ver a postura dos jogadores do Botafogo em campo, que não condiz com o que eles fizeram no ano passado. Eu vi o São Paulo pressionar a arbitragem o tempo inteiro e o Botafogo não ter nenhuma reação. Então, depois de muito tempo, mais de um ano, quiçá mais de 2 anos, eu vi um time cantar de galo dentro do estádio Newton Santos e esse time não foi o nosso. Os caras pressionaram tanto a arbitragem que condicionaram também a anulação de um pênalti óbvio, de um pênalti claro. Não tem discussão aquele pênalti. Quando você mostra aquela imagem por trás, que é nítido que o jogador de São Paulo calça o Cuiabano, e isso derruba ele, e até o Pedro Moreno, que estava comentando no Sport TV, pô, ele faz o comentário perfeito, o comentário assim, categórico. É um pênalti desnecessário, porém é pênalti. Porque o time do São Paulo fica muito revoltado com o pênalti, porque no inconsciente tá isso. Pô, pra que esse cara foi fazer esse pênalti? Pô, agora a gente vai tomar a virada por causa de um pênalti tão bobo, né? E aí dá aquela revolta. Mas foi pênalti. E ponto final. E o árbitro viu. E o árbitro estava perto. E o árbitro não titubeou. Foi na hora. Pá, pênalti. E aí o São Paulo faz um escândalo, uma gritaria. Esse Zubeldia, ele tem uma postura muito complicada de você aturar. Eu não sei como esse cara não é expulso em todos os jogos. Ele é pior do que o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem os seus momentos de explosão. O Zubeldia é constante é o tempo inteiro. Ele é desequilibrado na beira do campo o tempo inteiro. E o banco do São Paulo, todo mundo saiu do banco, todo mundo em pé. Parecia que os caras estavam dentro de casa. Parecia que o jogo era no Morumbi. E o Botafogo ali naquela, né? Marlon Freitas vai lá, fala alguma coisinha. Então, a regra de só o capitão fala com o árbitro também só vale para o Botafogo, porque a gente só via o Marlon Freitas dialogar, enquanto isso era o time todo de São Paulo, eram 3, 4 jogadores em cima do árbitro, em cima do árbitro. É óbvio que o VAR é um absurdo que o VAR fez, é um absurdo. O VAR é quem mais condiciona o árbitro a voltar atrás de sua decisão, porque é óbvio, cara, se você está no campo apitando e aí alguém te chama e fala reveja o lance, o que o cara tá indicando a você? Tá indicando que você errou. E quando sai o áudio da gravação da conversa entre VAR e árbitro, fica nítido que o VAR não somente colocou a pulga atrás da orelha do árbitro, mas como ele induz mesmo, ele fala, arrastou o pé no chão, né? Então o VAR quase fala para o árbitro assim, ó, pênalti cavado, você não pode manter esse pênalti. Então a gente vê o VAR chamar quando não deve e induzir ao erro. Na verdade, eu não digo induzir, digo conduzir ao erro, porque ele preparou todo o terreno para que o árbitro voltasse atrás. Posto isso, posto isso,
E eu já falei isso no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, se você não viu, dê uma olhada, que o Botafogo precisa agir nos bastidores, é marcação de horário horroroso para os jogos nossos dentro da nossa casa, né? Então, ontem, quarta-feira, 18h30, poderia ter muito mais gente no estádio se fosse um horário minimamente decente e viável. A gente já foi muito prejudicado por arbitragem em 4 rodadas. Em 4 rodadas a gente já tem muito o que se queixar. Então tá na hora do Botafogo se mexer nos bastidores. Eu falei isso ontem. Agora tá na hora de se mexer dentro do campo também. E isso me impacta de uma forma maior do que não vencer, ou do que jogar mal, ou do que não performar como deveria, porque o Botafogo ele tem tudo para crescer no campeonato, para crescer na temporada. Eu não vou também entrar hoje, eu não vou entrar em discussão de Renato Paiva, porque a maioria dos meus vídeos eu falo de Renato Paiva. Se você não viu, veja, você vai gostar, pode ter certeza. Eu vou ficar mais o tempo inteiro batendo na mesma tecla. Quando for um outro momento que convier, eu falo mais especificamente do Renato Paiva, mas eu vi um Botafogo que se omitiu dentro do campo. Eu estou falando em termos de postura, tá? Eu já tinha ficado um pouco incomodado com aquela confusão que deu contra o Flamengo, aonde eu vi basicamente o Barbosa e o Telles tendo a postura combativa que deveriam todos os jogadores terem. Os outros ficaram ali meio que, né, vou, não vou, melhor não me meter muito, deixa isso para lá. E tem hora, meu amigo, que você tem que gritar. Você não pode deixar o adversário gritar mais alto do que você dentro da sua casa. Isso aí é a postura de um time que não é campeão, entendeu? Como é que o São Paulo vem no Newton Santos gritar mais do que a gente com o árbitro? E aí, quando feita toda aquele absurdo e o árbitro volta atrás e bota, não, não é pênalti, anula o pênalti, eu vi o Cuiabano dar um sorriso amarelo, eu vi o Barbosa, que é sempre o cara que tem atitude, né? Uma atitude condizente com a camisa do Botafogo, e hoje em dia mais ainda, porque é a camisa de um Botafogo atual campeão brasileiro e sul-americano. Eu vejo o Barbosa ali, o Cuiabano deu um sorriso amarelo, sabe assim. Ali, cara, quando o árbitro anula aquele pênalti, era para todo mundo em cima dele. E eu não tô falando em agressão, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, era para não aceitar, demonstrar claramente. Aquilo tinha que gerar muita revolta nos jogadores do Botafogo e não gerou. E aí você vai me perguntar assim: ah, mas é o quê? Os caras estão afim, os caras estão mais, né, com aquela gana de ganhar. Eu acho que em parte até tem isso, né? O Botafogo sofre hoje de uma consequência muito comum em times vencedores, que é o de baixar tanto a adrenalina, que agora ele está com dificuldade de voltá-la para os níveis compatíveis, né, de competição mesmo. Isso tem também, mas eu vejo um time que não está mais mobilizado como esteve. Eu não estou falando de falta de vontade, eu estou falando de mobilização. A gente vê o Botafogo correr de uma forma atabalhoada, de uma forma desorganizada. A gente vê o Botafogo ter espasmos de dividir, de chegar junto, de fazer e acontecer, mas em linhas gerais, o Botafogo não está ligado, focado como ele esteve e como ele deveria estar, tá? Então, assim, me incomodou demais essa postura. O segundo tempo é um jogo menos discutido, é um jogo menos falado. O segundo tempo é um jogo menos mental, né? O São Paulo faz o que o Zubeldia sempre faz quando está ganhando, coloca todo mundo na defesa, joga como um time pequeno, que inclusive eu concordo plenamente com as críticas da torcida do São Paulo em relação a ele. Não pode um time igual o São Paulo jogar dessa forma, faz o gol, todo mundo vai na defesa.
Então ele fez o que ele sempre faz e o Botafogo ficou em cima, cruzando bola na área, forçando as jogadas. Você vê que claramente as jogadas não saíam com naturalidade, né? Mas saíram. A gente não pode dizer que o Botafogo não correu atrás, que o Botafogo não teve chance de gol, teve chance de gol. O goleiro Rafael fez defesas absurdas. São defesas que de 10 em cada 9 em cada 10 vezes que aconteçam aquelas bolas, aquelas jogadas, 9 vai entrar. E ontem não entrou. O Rafael realmente estava num dia, numa noite maravilhosa. Parabéns para ele, é um goleiro de alto nível mesmo, um goleiro de nível de seleção, com certeza, principalmente quando a gente vê a Alisson. Enfim, isso é uma outra discussão. Então, o Botafogo, ele criou, correu atrás, mas você sente que o grupo não está coeso como esteve, o grupo não está mobilizado como esteve, o grupo não entra em campo ligado no 220 como fazia e como tem que fazer. Tem que fazer, principalmente jogando dentro de casa. E eu sou partidário da seguinte ideia: você não precisa necessariamente entrar em campo para brigar, para discutir, para intimidar o adversário, não necessariamente, mas no momento que o adversário vem gritar alto, vem cantar de galo, aí você não pode permitir. Esteja você dentro da sua casa, esteja você na casa do adversário. Agora, dentro da sua casa é pior ainda. Dentro da sua casa é pior ainda, cara. Eu tava embrulhado, essa é a palavra. Eu tava embrulhado de ver o São Paulo cantando de galo e pressionando, gritando e gritando mais alto que o Botafogo dentro do estádio do Newton Santos, sabe? Então, os caras conduziram, se você reparar, eles conduziram o jogo dentro da temperatura que era conveniente a eles em cada momento da partida. Então, começa o jogo, o São Paulo tem até uma atitude com a bola que me surpreendeu um pouco. Ele busca jogar, ele busca trabalhar, né? Ele não fica só atrás e tal. Aí ele faz o gol, só que não deu para ele mexer na temperatura do jogo, porque logo depois foi o empate no gol do Savarino, e aí o jogo continua mais ou menos a mesma coisa que estava até o primeiro gol do São Paulo e tal. Aí eles fazem um gol que é bem anulado, mas ali eles já fazem um gol. E aí logo depois eles fazem um outro gol, que esse vai valer, que mostra uma desorganização defensiva assim totalmente fora do padrão de um time grande, de um time campeão. Os caras, todo mundo olhando pro Ferreirinha, é o que é o Messi, e mesmo que fosse, né? Você tem 4, 5 jogadores olhando o Ferreirinha, ninguém olhando o cara que tá atrás. Então, assim, o negócio. Desorganização e também falta de foco, sim. Eu estou notando isso no time do Botafogo. A gente vem cometendo erros que não são erros somente táticos, técnicos ou estratégicos. São erros também de um time que não está 100% ligado, de um time que não está assim mobilizado. Eu vou ganhar esse jogo de qualquer maneira, porque o jogo é na minha casa, porque eu tenho que ganhar, porque eu sou campeão do Brasil e da América. A gente não está vendo isso nesse ano e, obviamente, o treinador tem uma parcela muito grande nisso, tá? Então, posto essa observação, e eu estou aqui muito para isso, muito mais para falar daquilo que não falam ou daquilo que não veem, do que para falar aquilo que todo mundo viu. Então, eu acho que essa foi uma situação que me incomodou profundamente. Falando do início do vídeo, quando eu falei o maior erro que o técnico pode cometer é o de querer que os jogadores se adaptem a uma maneira que ele entende ser a maneira de jogar futebol. Quando, na verdade, o papel do técnico é fazer o contrário, é chegar no elenco e se adaptar às características do elenco, se adaptar às características dos jogadores. O que o Renato Paiva está fazendo com o Botafogo é ele está retirando a nossa essência. E isso é muito pior do que colocar o Patrick de Paula de meia, ou, sabe, ou de mexer, vamos entrar com 3 volantes, ou isso é muito pior. Ele poderia estar fazendo isso tudo desde que ele respeitasse
as características dos jogadores. Por que a gente reclama do Patrick de Paula de 10? Porque o Patrick de Paula não joga de costas pro gol, porque o Patrick de Paula não é dinâmico e rápido para receber bola no terço final, porque ele não é um cara que pensa rápido, ele é um cara que só pensa depois que ele tem a bola no pé. Então, tudo isso, é, colocando dentro de um camisa 10 é incompatível. Agora, ele de volante, ele tem qualidade, ele sabe vir de trás, ele sabe distribuir o jogo, ele faz bons lançamentos, quando abre um espaço, ele tem um bom chute. Então, assim, claramente o Patrick de Paula é um volante, ponto. Ponto. Se ele pedir passagem, como o Cuiabano vem pedindo, ele entra no time, cara. Até porque Marlon Freitas não é intocável, ninguém é intocável. Para mim, o Gregory é intocável. Vou me contrariar logo. Mas por questão de performance, não é de nome. É porque o Gregory ele é constante e sempre é um dos melhores do time do Botafogo. O Marlon Freitas está muito abaixo, assim como outros jogadores estão muito abaixo. Então, eu entendo que ele, de repente, em algum momento, saque o Marlon Freitas e coloca o Patrick de Paula, mas coloca na posição que ele sabe jogar, tá? Agora, o fundamental é o seguinte: há um erro conceitual. O Botafogo, desde que virou SAF, ele vem tentando implementar um modelo de jogo que é vertical, que é agressivo, que é marcação alta, mas não é marcação alta só cercando, é marcação alta dando bote, roubando a bola no campo do adversário o tempo todo, sabe? E quando tem a bola, velocidade, transição, isso não significa que você só jogue no contra-ataque. Isso só significa que você está montado de uma forma para quando você tiver a bola, você saber o que tem que fazer com ela e não você ficar pensando e girando o jogo. Isso é característica de outros tipos de elenco, de outros tipos de time. Então você tem um cara que fala assim: não, eu gosto do jogo posicional e eu gosto do jogo que fica girando a bola com calma até encontrar o espaço. Eu gosto desse jogo. E aonde eu for, eu vou implementar esse jogo. Ponto. Isso é o que o Renato Paiva está fazendo no Botafogo, como vários outros treinadores fazem em outros lugares. Isso é erro crasso. Isso é erro crasso. É o treinador dizendo assim: eu jogo assim e vocês vão ter que aprender a jogar assim. Só que o treinador não é pago para isso. O treinador é pago para arrumar soluções. E muito me surpreende o John Textor estar presenciando isso tudo e, bom, a gente não sabe também como é que é nos bastidores, né? Mas claramente o Renato Paiva está tirando o DNA do Botafogo, ele está tirando a essência que a gente vem construindo desde que a gente virou SAF, porque não adianta você falar só do ano vitorioso de 2024. Em 2022, o time do Luiz Castro já começou a jogar dessa forma, principalmente no segundo turno. Em 2023, quando a gente fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, como é que era o Botafogo, principalmente em casa? Meu amigo, uma pressão louca no adversário, ele era avassalador. Já foi assim em 2023. Apaga um pouco da nossa memória por causa do final de ano terrível. Mas ele já era aquele time que não deixava o adversário respirar. A nossa marcação é uma marcação muito intensa, de ficar mordendo o tempo todo, de não deixar o adversário pensar, de mal o cara receber a bola, já ter alguém nas costas, sabe, pressionando, chegando junto. E a gente está vendo um Botafogo do Renato Paiva que faz uma marcação posicional, obviamente, como ele enxerga o modelo de jogo dele, em que a gente pressiona pouco o jogador que está com a bola, em que a gente pouco morde, em que a gente não faz mais aquela pressão alta para realmente tirar a bola do adversário e não só para dizer que o time está adiantado. Quando a gente tem a bola, o que ele está pedindo para o time é fazer o contrário do que o time sempre soube fazer. O que ele está pedindo para o time fazer é, quando tiver a bola, calma, calma, vamos valorizar a posse, vamos trabalhar a posse. Vocês decidem as jogadas muito rápido. Por que que o Botafogo decide as jogadas muito rápido? Porque ele vem sendo talhado e moldado para isso há 3 anos. Há 3 anos. E vem dando certo. Não adianta falar, só ganhou em 2024. Tá, mas a gente já teve ótimos momentos, a gente já foi crescendo, já foi impondo respeito, né, no cenário nacional. Já há 3 anos isso vem acontecendo. Aí o cara chega e fala assim: mas eu não jogo assim. Eu não gosto. Eu vou mudar o modelo de jogo. E aí o Savarino, que é o cara do pensar rápido, no toque de primeira, como é que fica o Savarino nessa história?
né? Porque ele quer que quando a bola chegue no Savarino pare, segure, diminua a velocidade do jogo. O Savarino é um jogador que faz o contrário. Ele, quando pega a bola, ele acelera, vê quantas vezes a bola vai no Savarino e ele já toca de primeira. Ele tem errado pra cacete. O Savarino, pra mim, tá muito abaixo tecnicamente. É o jogador que mais está devendo tecnicamente. Fez um golaço ontem, mas ele muito mais erra do que acerta em campo. Mas o Savarino é esse cara. Esse cara de bola vem, ele já toca de primeira, ele já sai, ele já volta, ele já se apresenta. Ele quer o quê? Que o Savarino pegue a bola e cadencie. Isso não é característica do Savarino. Não adianta. A gente tem dois pontas. Os nossos pontas, tirando o Sancho Rodrigues, que ainda não deu o ar da sua graça, mas que dará, porque tem qualidade. Arthur e Matheus Martins, eles são jogadores para jogar no espaço vazio. Eles são jogadores para jogar na velocidade. Eles são jogadores para ir no X1, entendeu? E para isso o cara precisa estar em transição. A defesa precisa estar correndo, a defesa adversária precisa estar correndo para trás. Precisa ter algum espaço para o cara se projetar e receber a bola nas costas, ou para ele conseguir o X1. O Matheus Martins ontem muito burburinho no estádio quando ele pegava a bola, mas sempre que ele pegava a bola, tinham 2 ou 3 jogadores com ele, cara. Você acha que ele vai fazer o quê? O Arthur a mesma coisa, o Arthur sassaricava, vinha para um lado, vinha para o outro, tentava buscar o fundo, aí ele voltava, ele tocava atrás. O que é isso? É porque não tem espaço para jogar. E não é um jogador, não adianta você querer que Arthur, Matheus Martins, Savarino fiquem rodando bola, não é característica deles. E eles cresceram no Botafogo, não foi jogando dessa forma. Então, o erro principal é de conceito. Conceito. O Renato Paiva quer desfazer tudo que nós construímos para refazer dentro de um novo conceito de jogo. E a partir daí, não tem como funcionar. Até